Família Crescer, a paz do Senhor. Continuando a nossa leitura bíblica, Apocalipse capítulo 19. Depois disso ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louve o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as árvores se fartaram com a carne deles. Capítulo 20. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-o e o pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver,
até se completarem os 1000 anos, esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Agora aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas.
O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônio, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisopraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todos aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, vem em breve, amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. Quero louvar a Deus e agradecer a Ele pelo privilégio que Ele me deu de poder fazer a leitura da sua palavra para ficar gravado para todos os irmãos do Ministério Crescer, terminando em 27 de janeiro, às 18h04. Deus a todos abençoe.